arrumar aqui. No meio aqui. Vou pôr uma corzinha vermelha. Dá um zoom aqui, então. Então, aqui, lembra que para calcular o nivelamento trigonométrico, as altitudes dos pontos, né? Quais são as informações que a gente coleta no campo, né? No levantamento de campo? A altura do aparelho, no caso do nivelamento trigonométrico, a altura do centro do teodolito, da estação total, né? Do centro lá do limbo até o solo, tá? O ponto na superfície do solo, do terreno. Então, não é até a superfície do geóide, como no caso do nivelamento geométrico. Tanto é que muitos usam o termo plano de referência horizontal, né, em vez de altura do aparelho, do instrumento, no nivelamento geométrico, né, e não a altura do aparelho, ou a altura do instrumento. Tá? E a gente tem o quê? Os pontos onde a gente estaciona o equipamento e faz a visada, né? Podemos ter tanto leituras da mira, do fio superior, médio e inferior, assim como apenas as distâncias já inclinadas e horizontais obtidas com o prisma, tá? Então, você pode usar uma medida eletrônica de distância em vez de usar os cálculos da taquiometria. Na verdade, é até mais simples, né? Tem alguns cálculos a menos. E aí, aqui você tem um ângulo vertical. O ângulo vertical, né, zenital, ele varia de 0 no zênite e 90 graus no horizonte. Então, ângulos acima de 90 quer dizer que eu estou abaixo do horizonte, eu estou em uma situação de declive, e ângulos menores do que 90 graus, eu estou em situação de aclive. Ou seja, o meu ponto B em relação ao ponto A está acima, né? O ponto B está acima do ponto A, e nesse caso aqui, o ponto B está abaixo do ponto A. Né? Então, nós vimos isso na aula passada. O que difere um pouco, né, entre alguns professores é essa questão aqui da distribuição dos erros, né? Então, tem várias formas da gente distribuir o erro. Uma forma é a gente distribuir nas diferenças de nível, antes de calcular as altitudes ou cotas finais. Então, a gente faz assim como no planimétrico, a gente faz uma diferença de nível, depois uma correção, uma compensação, depois ela é corrigida, e aí a partir da cota anterior, né, eu vou somar ou subtrair, dependendo se eu estou numa situação de aclive ou declive. Se você quiser somar todos os valores, né, da cota anterior mais a compensação, você tem que converter aqui o diferença de nível e colocar o sinal para as que tiverem situação de desnível negativo, tá? Em declive, como eu mostrei na aula passada. Uma coisa que é o seguinte, vocês têm que ficar atentos aos pontos, né? Então, por exemplo, aqui no final é dado aqui estação 6 com ponto divisado no ponto 1, né? E aí é dado aqui uma cota do ponto 1, 500 metros. Então, quando aqui eu vou estar na estação 1 e eu quero, na verdade, obter o valor da altitude do ponto 2, né? Eu vou usar por referência o 1, tá? Aqui, se vocês verem, eu começo na estação 1 e termino, né, na minha visada no ponto 1. Então, isso aqui é uma poligonal de natureza fechada, né? Também. Então, tá certo? Então, eu vou usar por referência esse valor dado no problema aqui, 500 metros, 500 como a altitude inicial. No caso, é uma cota, porque é um valor arbitrário, né? Não é um referencial do nível referenciado à superfície média dos mares. É um valor arbitrário adotado, né, para a resolução do problema. Eu pedi para vocês ignorarem o 5, porque ele é um pouco diferente, tá? Mas quem quiser fazer também pode. No 5, a gente tem esses pontos 1, 2, 2, 3 da poligonal, e temos esse 1A, 1B, 1C, que são os pontos de detalhe, tá? Então, quando a gente vai fazer as correções, né, fazer a correção, a compensação e a correção das cotas corrigidas, a gente só faz para os pontos da poligonal, e não para os pontos de radiação, tá? Porque esse 1A, 1B, 1C, ou 2A, 2B, 2C. Então, para que não esteja muita confusão, né, muita gente erra essa questão, vocês não precisam fazer ela, tá? Quem quiser pode fazer, mas não é necessário.
Então, aqui é um exemplo de uma planilha obtida a partir de um levantamento com teodolito, onde eu tenho que o fio médio, na verdade, é a minha altura do prisma, tá? Porque aqui, no caso, a gente não está usando um prisma, a gente está usando uma mira graduada. Então, é só para vocês reverem, eu vou colocar esse exercício hoje. Vou dar até dia 7 de julho, tá? Para vocês fazerem, assim como esse aqui, ó. Etapas para o cálculo do nivelamento trigonométrico. Se vocês seguirem aqui o passo a passo, que está aqui, né? Item 1, o que eu faço? Item 2, né? Seguir todos esses passo a passo aqui, não tem como vocês errarem os cálculos, tá? É por isso que eu fiz esse passo a passo, para que vocês não fiquem confusos. Principalmente aqui, né? A questão, por exemplo, de converter os deveres para valores positivos, né? No módulo, para calcular o desnível. Depois, né? Lembrando de fazer o módulo do erro, né? Valor absoluto. E aí aqui verificar para correção, né? Para calcular a correção, qual que predomina, se é a situação de aclive ou declive, né? Então tem essa regrinha no item 9 e 10. E aqui para calcular o nível. Então vamos para a aula de hoje, ok? Eu acho que aqui os slides são os mesmos, tá? Então, aqui nesse slide 7, inclui todos os slides, desde o que é um levantamento altimétrico, o que é um nivelamento geométrico, taquiométrico, o que é um trigonométrico. Né? Eu vou deixar ele assim, que aí eu posso dar zoom, né? Na área melhor. Então, a gente viu tudo isso aqui, né? Sobre a rede do IBGE de apoio, né? Onde a gente tem como referência uma altitude conhecida, a precisão dos tipos de nivelamento, sendo maior para o geométrico e pior para o taquiométrico e barométrico. Na verdade, a gente nem usa o barométrico mais, tá? Que é usado, que é com base em medidas de pressão, né? De alterações de pressão. É usado apenas mais em questão de voos, né? Da aviação. Lembrando aqui, ó, que a tolerância tem o coeficiente, ele é em milímetros, você multiplica pela raiz quadrada de K, que é o perímetro em quilômetros. Assim como no caso do erro linear, tá? Da planimetria. Só que para você verificar se o seu erro está ou não dentro da tolerância, você tem que converter ele de metros para milímetros. Então, é só multiplicar o valor do seu erro por 1000, né? Você vai ter convertido de metros para milímetros e verificar se está ou não dentro da tolerância, segundo o levantamento. Hoje nós vamos falar um pouco disso. Então, tanto no geométrico, né, eu obtenho altitude apenas dos pontos onde eu coloco a mira sobre, né? No trigonométrico, eu posso obter a altitude tanto dos pontos onde eu tenho o prisma, a mira, quanto da estação total, tá? Ou do teodolito. E aí, a forma como eu escolho levantar quais pontos que eu vou levantar na paisagem, no terreno, depende das características do relevo, né? Se eu estou trabalhando com uma área plana, eu preciso de poucos pontos para representar aquela região. Se eu trabalho com relevo ondulado, eu tenho que pegar algumas amostras nos picos, nos pontos mais altos e mais baixos, para que eu esteja depois, quando a gente interpolar esses pontos, para gerar essas curvas de nível, né? A gente esteja valores representativos da paisagem, a gente esteja um produto que representa a minha região que eu estou trabalhando. A gente viu que no geométrico a gente usa o nível, e o nível ele só vê no plano horizontal, né? Então a gente só consegue fazer visadas no plano horizontal, ortogonal, tá? E então, por isso que é necessário mudar o equipamento de lugar. Quando a gente está fazendo a visada da mira. E a gente tem vários tipos de equipamentos, né? Não vou entrar em detalhes sobre o funcionamento ou a precisão deles. A mira, é importante vocês saberem ler, eu coloquei um exercício opcional lá, né? E eu vou colocar a resolução do exercício também. Eu recomendo que vocês façam, porque muitas vezes na avaliação, em vez de eu colocar o valor do fio médio, eu coloco um desenho, como esse, e aí vocês têm que identificar qual que é a leitura do fio médio para poder fazer o cálculo do nivelamento geométrico. Então, em alguns momentos eu faço isso
para que vocês possam treinar a leitura da mira, tá? Infelizmente, normalmente a gente treina isso na aula prática, né, de campo, mas devido ao fato de a gente não estar tendo aulas práticas, não tem como a gente treinar a leitura da mira. E é por isso que eu coloco esse exercício, tá? Esse aqui é uma outra, né, onde eu já tenho o metro, decímetro, o centímetro, e esses tracinhos pretinhos são os milímetros. E aqui o código de barras para fazer a leitura automática, né, dos valores da mira. A gente usa o tripé para apoiar a estação total, o nível, né, a mira. Então, a gente viu do nivelamento geométrico, né, como é que eu calculo as altitudes dos pontos. Essa altura do instrumento aqui é chamada também de plano de referência horizontal, e ela vai do centro do nível até a superfície do geóide, tá? Então, ela não vai até a superfície do solo, como no caso da altura do aparelho do nivelamento trigonométrico. E no caso de uma poligonal fechada, onde eu começo e termino no mesmo ponto, a cota final menos a inicial no problema vai me dar o erro, tá? Aí eu vou fazer menos o erro dividido pelo número de estações, que é a quantidade de vezes que eu mudei o equipamento de lugar. E aí eu vou multiplicar a correção da estação 1 por 1, a correção da estação 2 por 2, tá? Alguns professores usam essa equação aqui no nivelamento trigonométrico também, para distribuir o erro, tá? Só que como a precisão do nivelamento trigonométrico já não é tão boa, tá? Por ser obtida a partir de uma relação de triângulos, retângulos, é interessante a gente considerar a distância na cálculo do erro, tá? E não só distribuir de forma igual, como é feito aqui no geométrico, devido à menor precisão do método. E aí aqui a gente viu a taquiometria, uma forma de obter a distância horizontal ou inclinada de forma indireta, sem utilizar medida eletrônica, né, como estação total, ou algum distanciômetro eletrônico, e sem usar a trena, né. Então, eu posso obter a partir do ângulo zenital e as leituras do fio superior, médio e inferior da minha mira graduada, né? Que são as leituras daqueles tracinhos lá da luneta, se vocês relembrarem, né? Aqui. Então, leitura aqui do fio superior, médio e inferior. E a gente viu, né, que você pode calcular a distância horizontal, né, na taquiometria como a distância inclinada vezes seno de Z ou cosseno de alfa. Alfa é o ângulo de altura, né, onde eu tenho 0 graus no horizonte, 90 positivo no zênite, 90 negativo no nadir. O zenital é 0 no zênite, 90 no horizonte, 180 no nadir, 270, 360 novamente. Então, tem uma diferença, né? A estação total, ela nos dá o ângulo zenital, tá? O valor do ângulo zenital, não do ângulo de altura, que é o alfa. Então, para me calcular o alfa, né, a gente viu que é 90 menos Z. Tá? E aí eu tenho que ver que o cálculo do desnível, tá? É um pouco diferente na situação de aclive ou declive. É porque no declive, o DV está do lado direito. Tá? Então, a gente acaba passando para cá o menos AA, menos a altura do aparelho, mais o DV, mais a altura do prisma. Ou fio médio, tá? Leitura do fio médio aqui. Ó. Desnível, altura do aparelho mais DV, menos a altura do prisma. E aí aqui o erro, né? Como a gente vai fazer o módulo do DV para calcular o desnível, tá? Os valores do desnível positivo e negativo já vão ser positivos. Então, você vai pegar o somatório do desnível positivo menos o somatório do desnível negativo e vai fazer o módulo do erro. Depois, você vai verificar qual que predomina, o desnível positivo ou negativo. E aí, o que predominar vai ser, a compensação vai ser menos o erro dividido pelo perímetro vezes a distância, né? Então, se predomina o desnível positivo, a gente vai usar o menos o erro para esse. Se predominar o desnível negativo, vai ser menos o erro para aquele. E aí a gente vai somar o desnível mais a compensação,
e a cota anterior mais o desnível compensado. Aqui é um exemplo ó, de um perfil longitudinal, onde a gente, do trecho, onde eu tenho, então, as medidas das cotas e a variação na distância. A gente vai ver um pouco mais sobre o perfil longitudinal hoje. Então, o perfil longitudinal, ele mostra a variação das altitudes ao longo de uma distância horizontal, né? E aí ele é bom para a gente visualizar a forma do relevo, assim como o comprimento das vertentes, né? Então, aqui eu vejo que eu estou numa situação de declive do ponto 0, do ponto 1, 2, 3 e 4, tá? No caso 2, né? 2, 3, 4 e 5. Então, 2, 3, 4 e 5, tá? Eu estou numa situação, ó, do 3, 4 e 5 de situação de declive. Do 1 para o 2, eu estou numa situação de aclive, ó. Do 1 para o 2, eu estou numa situação de aclive. Onde é que eu estou numa situação de aclive também? Aqui depois do 2, 3, 4, 5, do 5 para o 6, ó. Então aqui, ó, do 5 para o 6, tá vendo que tá em verdinho? Eu estou numa situação de aclive. Então, você marcar as situações de aclive ou declive na tabela, a partir do ângulo zenital, quando você plotar o perfil longitudinal, você vai ver esse comportamento também. Vocês preferem que eu coloque em tela cheia ou que eu dou zoom assim em partes da apresentação? Acho que tanto faz. Tá. Então, a gente pode representar o relevo de várias formas, tá? Com pontos cotados, são pontos onde eu tenho a altitude ou a cota. E, às vezes, uma coordenada, x, y, associada àquele ponto, né? O perfil ou uma seção transversal pode ser um perfil longitudinal ou transversal, né? Longitudinal é que ele pega ao longo de uma distância longitudinal. Transversal, por exemplo, imagina uma estrada, né? Ao longo do eixo da estrada, eu tenho o perfil longitudinal. De um lado ao outro do acostamento, eu tenho as seções transversais, né? A gente tem as curvas de nível, que elas podem ser interpoladas a partir dos pontos cotados, né, gerando uma grade quadriculada ou triangular, eu posso gerar curvas de nível. Vou fazer o desenho da curva de nível. O modelo numérico terreno é uma forma de eu pegar pontos individuais, transformar isso em uma superfície contínua para visualização. Vocês vão ver bastante isso na aula prática, no processamento dos dados, tá bom? No DataGeoSys. Então, é por isso que a gente não vai entrar em tanto detalhe como gerar esses produtos, né? Visto que vocês vão ver isso, tá? Eu acho que eu até tenho, aqui, ó, tem uns slides do uso do Civil 3D. Eu posso compartilhar com vocês, para quem quiser, né? Aqui ele explica como vocês podem gerar esses produtos no Civil 3D, tá? Então, aqui, ó, gerando a curva de nível, o modelo 3D, a planta. Eu vou compartilhar para quem tiver interesse em mexer no Civil 3D. Então, antigamente, na década de 1600, 1700, foram os primeiros mapas, né? Eles eram trabalhos artísticos, né? Então, a medida, né, das distâncias e os ângulos nos mapas não representavam a realidade, tá? Então, não era uma carta topográfica. Uma carta indica um alto nível de precisão na construção dela, né? Principalmente no que se refere à questão das escalas entre os objetos, os ângulos, né, as medidas de distância, tem uma alta precisão nisso. Então, na verdade, era só um desenho, uma obra de arte, que representava mais ou menos o que existia na paisagem, onde encontravam-se as florestas, as montanhas e rios, né? E aí eles tinham tons de verde para vegetação, azul para a água, né? Então, aqui um outro exemplo aqui do Arraial do Bom Jesus, em 1634. Tá? Então, pelos esses links aqui, vocês podem ver vários mapas dessa época, né? Como é que eles eram. A gente tinha aqui o desenho dos rios, né? Das plantas.
E aí, depois, a gente começou a elaborar realmente o que a gente chama das cartas topográficas. Eu vou dar uma tela cheia só para ver se dá para ver melhor esse desenho. Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem algumas informações, ó. O itinerário, os rios, aqui, eles são mostrados por essas linhas pontilhadas, tá? Os rios são as únicas feições lineares que podem cruzar perpendicularmente na forma de um V ou U as curvas de nível, tá? São feições naturais que cruzam o relevo. Mas se vocês perceberem, eles acompanham aqui nos lados mais baixos na forma de um V, né? Ou um U. A gente tem as curvas de níveis, que são curvas onde qualquer ponto de altitude ao longo da curva tem a mesma altitude, tá? Geralmente as cotas ou altitudes, né, das curvas de nível, elas são valores inteiros e tem um espaçamento entre eles constante. A gente vai ver, chama equidistância vertical, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos olhar esse mapa, ou essa carta. A gente tem esse valor aqui de 500, aqui para esse traçado, aí a gente tem 440 aqui. Então, esse 500 é esse maiorzinho aqui, esse escuro, tá? Chamado de curva mestra. A cada 5 curvas normalmente a gente tem uma curva mestra. Então, aqui a gente tem 440, nesse aqui, 460, 480 e 500. Tá? Então, a gente vê aqui que há um espaçamento de 20 metros de altitude entre uma curva de nível ou outra. Então, quer dizer que para essa variação aqui, né? E aí eu tenho que olhar a escala, ó. Essa escala, se eu medir aqui, ó, dá equivale a 300 metros, tá? Então, por exemplo, daqui até aqui a gente vai ter aproximadamente 300 metros. Eu tenho uma variação, ó, de mais ou menos 6, 7, 8, 9, 10, é 60 metros, tá? Uma variação de 60 metros na altitude ao longo de uma distância de aproximadamente 300 metros. Então, a variação da altitude por distância dá uma indicativa da inclinação das vertentes, né, do relevo, tá? Da forma do relevo e da inclinação da vertente, se ela é mais ou menos inclinada. Aqui é um outro exemplo, né? Então, só para mostrar que além das curvas de nível, a gente também nessas cartas topográficas tem outros tipos de informação, né? Por exemplo, os símbolos indicam o tipo de uso, né? Então, aqui, por exemplo, floresta, né? Talvez a bolinha indique uma área de agricultura. Tá? Então, você pode carregar algumas outras informações. E esses pontos pretos, né? Assim como nesse aqui, com o valor da cota, que não é um valor constante, por exemplo, 412, aqui 231, indica os pontos mais altos e mais baixos do relevo e são indicados como pontos cotados, tá? Porque ele é um ponto de altitude que não acompanha a variação das equidistâncias verticais, ou seja, tem um espaçamento de 20 metros, mas esse aqui não está espaçado a 20 metros. Ele é um valor único. Ele é indicado, normalmente, quando a gente quer fazer o desenho dos talvegs, né? Que são os pontos mais altos de uma bacia hidrográfica. Também, não talveg, né? Quer dizer, o divisor de águas, né? Talveg é o ponto mais baixo. Os divisores de águas são os pontos mais altos de uma bacia hidrográfica e ele delimita uma bacia em relação à outra, tá? Então, normalmente, as nascentes dos córregos e tudo mais estão nesses pontos mais altos, nos divisores de água, e aí o rio vai fluir do ponto mais alto para os pontos mais baixos no relevo, né? Vocês não viram informações ainda sobre isso, não, né? Bacia hidrográfica, esse tipo de coisa? Não, né? Só no ensino médio mesmo. Ah, tá. Mas é importante, por exemplo, para projetos hidráulicos, né? Para fazer planejamento, também para estimativa de vazão dos rios, né? Importante na elaboração de pontes e tudo mais. Provavelmente vocês vão ver isso mais para frente, né? No curto. Então, aqui um exemplo, né, que a gente tem de interpretação é o seguinte.
que a gente tem curvas de nível, a proximidade delas indica a inclinação da vertente. Então, você vê que essa serra aqui, ó, esse lado é bastante inclinado, né? Então, a declividade é alta, então é uma subida bastante acentuada. Já aqui, quando a gente tem esses espaçamentos menores, quer dizer que é uma subida gradual, né? Ou uma descida gradual. Então, a proximidade da curva de nível já indica, por exemplo, aqui que talvez é um paredão, uma chapada, né? Está até escrito aqui, Panorama Cliff, né? Então, provavelmente, devido à proximidade aqui das curvas de nível, é uma borda de uma chapada, por exemplo. Né? Aí, os pontos cotados, a gente consegue ter informações de altitude, mas a gente não consegue visualizar a variação do relevo, né? Hoje em dia, com as ferramentas que a gente tem, a melhor forma de visualizar o relevo é por meio de uma imagem contínua, né? Que a gente vai falar no modelo numérico de terreno. Você pode gerar até um modelo 3D, né? Então, no modelo 3D, você consegue visualizar bem a variação do relevo. Assim como no caso do uso de um perfil longitudinal, que além de medir a distância, né, o comprimento da vertente, você consegue informações sobre a inclinação dessa vertente. Isso é fundamental tanto para estudos de implantação viária, né, de estradas, para a implantação de edificações e principalmente na questão do sistema hidráulico, né, saneamento, drenagem, hidrantes. Isso é bastante importante por isso, porque o rio, a água, tende a ir dos pontos mais altos ao mais baixo do terreno, sendo que a velocidade dela aumenta, né, e assim o acúmulo de água também, conforme a inclinação da vertente, né, do relevo. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma pequena serra, e eu posso fazer a projeção do ponto mais alto, por exemplo, e representar ele como um ponto cotado, tá? Depois a gente vai ver mais coisas, mas a curva de nível, ela é contínua, tá? Então, essas áreas abertas aqui, esses pedaços abertos, é porque terminou a folha do papel, tá? Ou foi só uma parte, um zoom de uma área específica. E todas as curvas de nível, elas começam e fecham entre si. Tá? A curva de nível aqui é um exemplo de um ponto A ao B, que eu fiz um desenho numa carta topográfica. Se a gente tivesse mais tempo, né, e também tivesse em aula presencial, o interessante seria a gente pegar uma carta topográfica. Eu fiz isso, né, na minha graduação. Aí a gente traça linhas, né, de um ponto a outro que a gente quer ir percorrer. E além da gente desenhar o perfil, a gente pode também fazer as estimativas das declividades. Então vamos lá. O ponto A, na verdade, ele está passando sobre essa linha aqui. Essa linha maior, ela tem um valor de 100 metros, tá? Então, o ponto A aqui, eu vou até tirar assim para poder dar um zoom melhor aqui. Aí. Então, o ponto A, ele passa aqui sobre essa linha de 100 metros. Então, o zero, tá? Seria aqui em 100 metros. Essa linha aqui, ela vai cruzar aqui na próxima curva de nível, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou medir com a régua, a escala, e medir aqui. Então, vamos supor que deu, sei lá, 0,5 milímetros. Aí, eu meço aqui 5 milímetros, né? Se eu tenho quantos centímetros eu tenho daqui até aqui, então 5 milímetros, né? Ou 0,5 centímetros, equivale a quantos quilômetros? Para mim poder plotar aqui no eixo X as distâncias. Então, as distâncias são plotadas a partir da escala do mapa. Eu meço com a régua, tá? Verifico aqui onde é que deu, tá? Sei quanto que eu tenho de 0 a 500 metros, a minha distância com a régua. Então, eu consigo saber, medindo aqui, por uma regra de 3, qual seria a distância daqui aqui no terreno, tá? Em quilômetros. E aí, eu consigo plotar aqui, então, de 0 a 1. Aqui é a distância em quilômetros vezes 100, tá? Então, de 0 a 1 aqui, eu tenho 100 quilômetros. E aí, eu verifico qual que é a cota. Ela tá aqui em 200 metros, ó. Essa curva de nível, então, onde ele está passando, equivale a 200 metros.
Essa curva aqui maior, na verdade, é 150. Então, eu começo em 150, no ponto 1, ponto A. O ponto 2, né? Eu tenho 200 metros. O ponto 3, eu tenho 250. Né? O ponto 4, eu tenho 300 metros. Então, é onde ela intersecta a curva de nível, tá vendo? 300 metros. Eu vou até, acho que, salvar isso aqui, para a gente poder olhar na lousa, que aí eu vou mostrando para vocês, né? O legal seria a gente ter um papel, né? E aí vocês com a régua e tudo mais em casa fazer um desenho. Às vezes eu dou isso como atividade, mas a gente já tem tantos exercícios e tão pouco tempo para fazer eles que eu achei melhor não passar mais atividade para vocês fazerem, né? Então eu vou abrir lá aquele arquivo, imagens. Então aqui é só para dar um zoom para a gente ver direitinho isso, né? E aí eu vou mostrar para vocês, tá? Então, aqui eu vou dar um zoom, eu vou aumentar aqui em 100%, que é o que nos interessa. Aqui eu vou colocar aqui, escolher um azulzinho. Então, ó, eu tenho daqui, eu vou fazer aqui assim, só para finalizar a curva de nível aqui, que tá quebrada. Então, eu tenho aqui o ponto A, que equivale ao quê? 150 metros, essa curva. E aí, eu tenho a distância daqui até aqui, e eu tenho esse outro ponto aqui, que é o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ó, 1, 2, 3, 4, e aí eu tenho esse pico aqui que é acima de 300, que equivale a 323, que é o ponto cotado, né? Aí agora eu vou descer novamente, tá? Eu tenho aqui 300, 250, 200, 100, 200, 150, 100, né? 100, aí aqui eu tenho o quê? O rio, eu tenho aqui até aqui, eu tenho 50 metros. Então, aqui o rio, 50, aí abaixo de 50, o rio, e aqui eu subo novamente, ó. 50, 100, 150, 200, então 50, 100, 150, 200. E essas distâncias, você vê que alguns pontos estão mais próximos e alguns estão mais espaçados, ó. Esses aqui estão mais espaçados e esses aqui estão mais próximos. Porque isso depende aqui da distância daqui para cá, e a correspondência no terreno. Você vê que a curva de nível 100, 150 está mais próxima. Então, isso é representado também no perfil longitudinal. Tá certo? Então, todo mundo entendeu aí, né? Como é que visualiza? O que aconteceu aqui? Tá. Até que aconteceu aqui não, mas... Então, o perfil representa cortes verticais ao longo do terreno de uma linha determinada, onde eu quero, por exemplo, implantar um eixo viário, né, ou a seção transversal de um ponto a outro do acostamento. E aí, a finalidade gráfica é o quê? Você estudar o relevo. Então, eu vejo aqui que eu tenho uma variaçãozinha aqui tem uma inclinação maior, né? A locação de rampas de determinada declividade para projetos de engenharia e arquitetura e para abóbora de terraplanagem. Então, por exemplo, eu quero ter como cota base aqui, por exemplo, 100, né? Então, eu vou nivelar tudo para 100. Então, eu sei que aqui vai ter uma área de corte, né? E eu vou pegar parte desse material para aterrar aqui, né? Claro que aqui não é bom aterrar porque é um rio, né? Mas só para título didático. Então, mas vocês entenderam, né? Então, a gente corta as áreas. Então, esse aqui a gente tem o quê? A altitude básica, né? Ideal que a gente deseja para fazer a terraplanagem. E aí a gente vai ter áreas onde vai ter corte, onde vai ter aterro, né? Para que a gente nivele o terreno.
E aí também, a partir desse aqui, você consegue estimar, né, no DataGeosys mesmo, ele estima o volume, tá? De corte e aterro que vai ser necessário, os locais, né, espacialmente, onde eu vou precisar fazer o corte e onde eu vou precisar fazer o aterro. Claro que depende muito se você vai compensar ou não o material, dependendo das características dos materiais, né? Mas aí você já entra em outra questão. Então, pode ser usado muito essa questão dos perfis para serviços de terraplanagem. Vocês vão utilizar isso, provavelmente, né? Então, a gente tem um perfil ao longo de uma distância. Pode ser ao longo de uma poligonal, apoiada ou fechada, ou pode ser ao longo de pontos de detalhe, né? Não interessa onde que é que eu vou fazer o desenho do meu perfil. O importante é que eu tenha levantado a altitude dos pontos ao longo desse perfil, né? Então, por exemplo, um exemplo aqui. Normalmente, a gente faz um levantamento... Deixa eu aumentar aqui. Aqui, lá naquela área da zootecnia, né? Que eu comentei com vocês, a gente começa aqui no 2661T, né? E vai até o 2661U, lá na ponte, né? Então, esses em vermelho são os pontos que normalmente a gente coleta 13 pontos ao longo da via, e aí depois a gente faz o desenho do perfil, tá? Eu quis mostrar isso aqui para vocês, para mostrar que o perfil longitudinal do Google Earth não é confiável, tá? Muita gente acha, eu vou usar o Google Earth para fazer um trabalho técnico de engenharia. Não. Para você ver, o primeiro ponto aqui, ele dá como 31 metros. O ponto do IBGE, a altitude ortométrica desse ponto, segundo o IBGE, é 18,34 metros. Então, de 18,34 para 31 metros, a gente tem um erro grande, tá? Não utilizem os dados do Google Earth para fazer projetos de engenharia, tá certo? Porque ele usa uma imagem do SRTM, onde o único valor do pixel correspondente a uma área de 900 metros quadrados. Então, não é confiável para obras de engenharia, para projetos de engenharia, não é confiável. Tá? Para caracterização regional, tudo bem, mas para algo de maior detalhe e precisão, não. Por isso que eu quis mostrar essa figura aqui. Porque lá no Google Earth tem a possibilidade de você fazer um desenho de uma linha qualquer, em qualquer lugar da paisagem, e ele te faz um perfil longitudinal, né? Só que esse perfil não é confiável, é isso que eu queria comentar com vocês. Para o exemplo de um perfil longitudinal, eu vou abrir aquele exercício, né, do nivelamento geométrico que eu compartilhei com vocês, que corresponde a este trecho da zootecnia. Que é um exemplo de um exercício feito, nivelamento geométrico, realmente feito em levantamento em campo, onde as altitudes, a gente tem a altitude e as distâncias, né? Então, a gente consegue fazer um desenho de um perfil. Eu não sei se nesse aqui, esse aqui eu não tenho as distâncias, né? Certo. Deixa eu ver aqui se eu tenho algum outro exemplo, né? Mas a gente até tem essa informação no site do LAG, a gente tem as distâncias que a gente usa para fazer os levantamentos. Então, normalmente a gente não mede as distâncias, tá? Eu vou entrar aqui rapidinho nisso com vocês. Esse aqui é do perfil planimétrico, né? Só um minuto, pessoal. Eu acho importante eu mostrar isso. Aqui que ele vai entrar no site do LAG. Aqui em material de apoio, a gente tem, no nivelamento geométrico, a gente tem os postes, tá? Eu vou entrar nisso aqui porque eu não sei se todos os professores vão tratar da parte do nivelamento geométrico. Então, lá a gente começa aqui no 2661T, todo mundo está visualizando aí bem?
2661T, a gente faz o levantamento de postes ao longo da estrada até o 2661U. E aí a gente faz um perfil longitudinal desse trecho aqui. Então, 2661T, tem que atualizar esse valor, né? Mas é aquele monumento e a gente tem um outro no ponto lá embaixo. E aí que a gente tem as distâncias entre os postes, tá? Então, eu vou colocar aqui para a gente fazer um perfil longitudinal aqui. Então, a gente tem a distância do RN1 ao P0, que é 51,273 metros. Do P0 a P1 eu tenho 38,401. Do P1 ao P2 eu tenho 10,697. Aqui é o mesmo, tá? Então, eu vou deixar zerado. P2 a P3 eu tenho 35,954. P3 a P4 eu tenho 48,748. P3, P4, P4, P5, 45,252. P5, P6 eu tenho 40,368. P6, 43,896. 43,896, 27,123. 47,675. 9, 10. 38,957. 10, 11. Eu tenho o quê? 40,094. 11, 12. 41,465. 12, 13. 35,855. E aqui tenho 17,710. Então, como é que a gente faz? Aí tem que fazer o valor cumulativo, tá? Então, eu tenho aqui o zero, depois eu tenho esse, aí agora esse mais esse, né? O anterior, é igual a esse mais esse, porque eu vou aumentando a distância, né? Tá? Então, eu vou pôr esse mais esse mais esse aqui. Vou ver aqui, 45. Então, eu tenho essa distância aqui, tá? E agora, aqui, né, vou pôr a altitude do... Aqui é o quê? RNT P0, né? Tá? Então, a gente tem o zero. E aqui do RNT ao P0. Aqui eu vou pôr aqui as cotas aqui.
Não tem problema se estiver um pouquinho errado, não. É só para a gente visualizar a variação do relevo, né? Se os números não estiverem compatíveis. Vou deixar esse último de fora. Pronto. Então, aí a gente põe, na verdade, aqui é o eixo x, y, né? É x e y. Então, a gente faz um gráfico. Vou pedir ele aqui para alterar o tipo de gráfico de linha contínua. Aqui a melhor forma de fazer, vou fazer um de especificando direitinho onde que é. Fazer um gráfico do tipo dispersão e depois eu converto. Tá. O valor de x, tá? O valor de y. Já mudou aqui. Então, aqui eu tenho o meu perfil longitudinal, né? Não sei por que ele tá com esse valor aqui por cima, né? Esses outros valores aqui, mas... Então, pessoal, aqui eu tenho meu perfil longitudinal, ó. 0, 18, né? Aí eu posso editar aqui, se eu quiser, para que comece próximo de 15, né? Para a gente poder ver... formatar eixo. Para que não comece de 0, né? O mínimo, vamos começar com 17. O mínimo vai ser 13. Okay. Então, é mínimo 13, né? Aí eu fiz eu mudei a escala. Você vê que agora tá mais, parece estar mais inclinado, mas a variação é pequena, de 13 a 18 metros, tá? Tanto é que antes dava para ver que a variação é pequena do relevo. Então, aqui eu tenho uma situação onde eu estou descendo, uma subidinha e desço novamente. Então, esse é o perfil longitudinal daquele trecho, tá? Que a gente fez. A curva de nível é uma outra forma de você mostrar a variação no relevo, representar o relevo, onde temos valores inteiros de altitude ou cota, com espaçamento constante, né, invariável, que depende muito da escala e da declividade do terreno. A diferença de altitude ou cota entre duas curvas é chamada de equidistância vertical, tá? E ela depende muito da escala. Então, vamos ver aqui. Aqui um exemplo, né? Então, as curvas de nível, elas são como se fossem projeções ortogonais, né? Ou como se você cortasse a paisagem em planos horizontais. E aí, a forma da curva de nível demonstra a forma daquela feição do relevo, por exemplo, dessa serra, tá? Assim como o espaçamento entre as curvas de nível indica a inclinação da vertente, né? Verifica aqui que nesse lado aqui, a subida é mais gradual, então o espaçamento é maior do que do lado direito, onde o espaçamento é menor entre as curvas de nível, porque aqui a gente está numa situação de uma inclinação maior, né? Então, é assim que a gente, por exemplo, representa. Você faz cortes na paisagem e aí todos os pontos ao longo dessa curva de nível aqui terão a mesma cota ou altitude e assim por subsequente. Então, a curva de nível, né, elas são linhas que ligam pontos com a mesma altitude
Alguns conceitos têm que ficar claro, tá? A equidistância é a diferença entre uma curva de nível e outra, por exemplo, o valor de altitude dessa linha e dessa, e depende muito da escala. Então, para a escala de 1 para 250 mil, a equidistância é de 100 metros. Tá? 1 para 50 mil, 20 metros. Na escala que a gente trabalha, 1 para 2 mil para menos, né? A gente vai trabalhar com 1 metro ou menos de 1 metro de equidistância. Tá bom? As curvas mestras são curvas mais grossas, que são numeradas, e representam uma curva, um valor a cada 5 metros. Então, você não precisa numerar todas as curvas de nível, apenas as curvas mestras a cada 5 curvas de nível normal. Então, quanto maior a inclinação do relevo, mais próximas as curvas estarão uma da outra. O espaçamento, né, entre as curvas é constante se a inclinação for constante, uniforme, tá? E elas são perpendiculares à linha de inclinação do terreno. As curvas de nível nunca se cruzam entre si e nem tocam despenhadeiros, saltos d'água. Elas são paralelas entre si. Todos os pontos ao longo de uma mesma curva têm a mesma cota ou altitude e elas sempre fecham sobre si, ó, como se fosse um círculo. Aqui é um exemplo também, ó, desse relevo. Então, a gente tem uma curva aqui, tá? Aqui, 570, 575, 580 e aqui um ponto cotado de 583. Aqui mostrando aquela questão de pegar uma curva de nível ao longo de um trecho, mede a distância entre uma curva e outra, considerando a escala da carta e a escala correspondente no terreno, e plota ela aqui considerando a distância versus a altitude. E aí você consegue ver a variação do relevo. Então, aqui eu vejo que tem duas serras, que essa é um pouco maior do que essa. Ver que esse lado é mais inclinado. Que aqui tem uma inclinação mais gradual. Aqui é um exemplo, né, de uma fotografia aérea, tá, que a gente pode fazer e transformar em curva de nível. Os cursos d'água, eles cruzam as curvas de nível na forma de um V, tá? Com vértices apontando para a nascente, tá? Então, esse vértice aqui, onde começa L, é a nascente que desce e encontra nesse outro rio maior, tá? Então, ela forma um bico descendo da crista, né, do divisor de águas, e forma um bico subindo também, né? Um relevo plano, a gente tem as curvas de nível são uniformes, né? Quando a gente tem uma inclinação desuniforme, a gente pode ter, por exemplo, aqui, uma subida mais gradual, depois a gente tem uma subida mais abrupta, as curvas de nível estão mais próximas uma da outra. Quando a gente tem uma situação de serra ou elevação, né, as curvas menores ficam do lado de fora e o valor vai aumentando até as curvas internas. Então, tenho 10, 20, 30 metros. Numa depressão, acontece o oposto. Eu tenho uma curva maior no externo, 30, então eu vou descendo para 20, para 10 metros. Então, aqui eu teria uma depressão. Aqui um exemplo de com várias situações, né? Aqui um exemplo de um talude, onde as curvas de nível estão próximas e espaçadas de forma uniforme, tá? Um terreno natural, de menor declividade. Aqui, ó, o espaçamento entre as curvas é bem amplo, então coincidindo com uma área bem plana. Aqui também é um terreno natural, só porque aqui o espaçamento é maior, é mais próximo do outro. Então, a declividade é um pouquinho maior aqui. Tá? Aqui a rampa, a gente tem uma inclinação acentuada, a gente pode ter aqui, por exemplo, uma borda aqui de uma serra, uma chapada, né? Uma forma da gente gerar as curvas de nível, a partir dos pontos cotados, é a gente dividir, na hora de fazer o levantamento em campo, o relevo em quadrículas ou em triângulos, tá? Esse processo é chamado de quadriculação. O que acontece? A gente vai lá no relevo, coloca os piquetes na canto dos quadradinhos, sendo que a distância, né? Então, é o mais demorado. A gente quadrícula o terreno com piquetes, e aí estaciona e faz as leituras em cada ponto do quadrado, dos vértices, né?
Então, a quadrícula é feita com a ajuda de um todolito, e a trena a gente mede a distância entre os piquetes. E aí a gente escolhe o valor do lado quadrado, dependendo da sinuosidade da superfície, das dimensões do terreno e do comprimento da trena. E aí você lança essa quadrícula, tá? E aí a gente faz a interpolação dos pontos. Antes de eu mostrar esse aqui, eu vou direto para o outro. Então aqui é um exemplo aqui, a gente tem uma quadrícula, onde a gente tem um levantamento de pontos. Você vê que os valores de altitude é quebrado, 102,256, 102,992. Então, o objetivo é você achar valores inteiros, né? Entre dois pontos, valores inteiros, um ou mais entre os pontos da quadrícula. Tá? Que as cotas são sempre valores inteiros, não decimais, tá? E aí você junta os pontos. Você pode fazer, além do quadrículo, um triângulo, como esse exemplo aqui. Então, primeiro eu faço um desenho, né? Demarco os pontos com as cotas, faço uma linha dos pontos mais baixos, coincidentes, né? Que 181, 180, 182. E eu faço triângulos, ou quadrados, dependendo de como foi levantado, feito o levantamento de campo. Se foi feito de forma aleatória, igual esse aqui, né? Você pode fazer triângulos. Se não, você pode fazer quadrados para fazer interpolação. Então, aí você vai achar os valores inteiros entre esses pontos. Como é que eu faço isso? Eu sei qual que é a distância no terreno, de um ponto a outro, tá? Da minha altitude. E aí, eu sei também, medindo com a régua, qual que é a distância aqui, em centímetros ou milímetros. Sei qual que é a escala, né, que eu fiz meu levantamento. E aí, eu vou achar o valor inteiro, e aí, por meio de regras de 3, eu calculo o valor da cota inteira. Normalmente, eu dou uma atividade disso para vocês fazerem também. Caso alguém queira, eu posso fazer isso como opção opcional, tá? Como um ponto extra na prova. E aí eu coloco essa atividade de interpolação dos pontos. E aí vocês podem fazer e para ganhar um ponto a mais na segunda avaliação, quem tiver interesse. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, entre 181.7 e 182.9, eu vou ter o 782. O 782, tá? Como é que eu achei que ele estava aqui? Eu medi a distância daqui para cá, eu vi a diferença entre as altitudes desse ponto e desse, e aí eu sei qual a diferença que eu preciso, quanto é que falta de 181.7 para chegar a 782, e aí eu consigo calcular isso aqui por meio de uma regra de 3. Eu já vou mostrar a equaçãozinha para vocês, tá? Que facilita um pouco isso. Então, eu vou achando os pontos inteiros, e aí depois você liga os pontos que têm o mesmo valor, ó. 781, 782. Então, uma forma para fazer isso, né? É assim, sendo dois pontos de cotas conhecidos, você pode determinar analiticamente, graficamente, onde uma curva de nível de cota intermediária entre eles se encontra, usando essa equação aqui. Então, eu tenho uma certa distância do meu lado do meu triângulo, tá? Eu tenho aqui a quantidade de cota que passa desse ponto, né, para chegar no ponto intermediário, e a quantidade que falta para chegar naquele ponto inteiro, tá? Um exemplo, eu acho que é mais fácil eu usar o exemplo aqui já. Vou aumentar aqui para ficar mais fácil. Aqui, um exemplo, tá? Então, vamos supor aqui o ponto 5 e 6, tá? E aqui no ponto 5 eu tenho 103,102, tá? No ponto 6 eu tenho 104,215. Então, aqui eu tenho um valor acima de 103, tá? E aqui acima de 104. Então, eu sei que aqui não pode ter entre 103,102 e 104, 103, porque aqui passou de 103, né? Então, mas eu sei que entre esse valor e esse, eu tenho um valor inteiro, no 104, né? Então, eu vou descobrir aonde que ele está. Então, 103,102, né?
Quanto é que falta para chegar em 104, tá? Ó, falta 0, então eu vou fazer 104 menos 103,102, eu tenho esse valor aqui, 0,898 metros. Falta para chegar no 104. Eu tenho 104 aqui. Quanto é que eu passei de 104 nesse ponto? Então, 104,215 menos 104 dá 0,215. Então, eu tenho aqui o que passou, o que falta, tá? E aí eu faço esse desenho gráfico. Então, eu posso calcular a distância desse ponto, que é o D1, até o 104. Ou eu posso fazer o contrário, que é o D2, e calcular a distância desse ponto até o 104. Então, você pode calcular a distância partindo do ponto 5 ou do ponto 6, para achar o 104. Você vê que a quantidade que falta aqui é maior, então a distância é maior para chegar no 104 do que se eu partir desse lado aqui. Então, vamos supor que eu queira calcular a distância a partir desse 5, então a distância 1, tá? Vai ser a cota que falta, 0,898, vezes a distância desse aqui no terreno, foi me dado aqui que é 20 metros, a distância desse lado do triângulo do quadrado, dividido pelo que falta, mais pelo que passa. 0,898 mais 0,215, eu tenho 16,137 metros no terreno. Tá? Aqui a escala é 1 para 300, tá? Aqui a escala é 1 para 400. Então, quer dizer que 1 centímetro, né, equivale a 400 metros, né? Não, 1 centímetro equivale a 400 centímetros ou 4 metros, tá? Então, eu tenho que aqui, tá? 5 metros. Então, eu consigo calcular aqui, ó. Certo? Acho que eu vou fazer vou ensinar a lousa interativa, né? Para fazer o cálculo, fica mais fácil, né? Eu estou mostrando isso, mas eu vou colocar isso aqui apenas como atividade opcional, tá bom? Para quem quiser fazer como pontuação extra. Não vai cair isso na prova, é só para vocês saberem como fazer a interpolação manual. Mas a maioria dos programas hoje em dia já faz isso de forma automática para a gente, tá? Limpar frame, tá? Então, a gente tem aqui que 1 centímetro é igual a 400 centímetros, ou 1 centímetro é igual a 4 metros, tá? Nessa escala horizontal aqui, que é o que a gente está trabalhando, né? Então, aí eu tenho que medir aqui para saber quantos centímetros eu tenho aqui, tá? Se aqui está falando que é 20 metros, então eu teria 5 centímetros aqui. Claro que esse aqui não está em escala, né? Totalmente, por conta que eu fiz o desenho no computador, né? Usando o próprio PowerPoint. Mas eu teria que ter 5 centímetros daqui para cá. Tá? Então, se eu sei que 1 centímetro é igual a 4 metros, né? Aqui eu tive 16,137 metros, então quantos centímetros eu teria vindo desse outro ponto para chegar no 104? Daqui até aqui, ó, eu teria 4,03 centímetros, tá? Então, teria que estar 4 centímetros o 104. O 2, né? Se eu partir desse ponto aqui, o que passa, vezes a distância, dividido pelo que falta, mais o que passa, eu tenho 3,86 metros. Tá? Se eu tenho que 1 centímetro é igual a 4 metros, então aqui eu vou ter menos de 1 centímetro. Né? Então, se eu vou dar 0,96 centímetros para cá, eu tenho 104. Então, é assim que a gente faz para ir fazendo. Aí você tem que fazer isso para cada lado do triângulo e para todos os valores inteiros que tem entre um ponto e outro. Alguns não vai ter nenhum, igual aqui não tem nenhum valor inteiro entre 102,256 e 102,992.
Mas aqui, ó, entre 102,992 e 103,215, eu vou ter o 103, né? Então, nem todos os lados vão ter um valor inteiro para fazer. Então, aí você faz esse aqui, faz outro aqui, e depois você faz o desenho ligando os pontos que tem os mesmos valores inteiros. O cálculo é simples, só é bastante trabalhoso fazer isso à mão, tá? E aqui a gente já falou do perfil longitudinal. Então, a modelagem numérica do terreno, ele faz isso de forma automática, tá? Então, vai ligar os pontos, fazendo desenhos de triângulos ou retângulos. Então, gera uma grade retangular ou triangular, tá? O computador. E aí, depois disso, você pode também gerar automaticamente uma superfície 3D, né? Então, essa parte do modelo numérico de terreno é feita no computador, né? Que basicamente é isso que a gente faz, cria uma gradetinha triangular entre os pontos, você pode subdividir essa grade e depois é gerada uma superfície contínua sobre ela. Por último, a questão da declividade, né? A declividade é bem simples o cálculo, tá? É o desnível, ou seja, a diferença de altitude do ponto B em relação ao A, do ponto Q em relação ao ponto P, a diferença de cota do ponto P, Q e do ponto P. Então, se eu quero a declividade, né, do ponto PQ, eu vou fazer P menos Q dividido pela distância horizontal vezes 100, ou pode ser arctangente desse desnível, né, P dividido menos Q dividido pela distância horizontal. E eu vou ter declividade em graus ou em percentual. A declividade pode ser negativa, né? Se eu fizer, por exemplo, Q menos P, eu vou ter uma declividade negativa. Ao invés de PQ, eu fizer QP, eu tenho uma declividade negativa. E aí, a Embrapa, assim como o DENIT, né, eles dividem as regiões conforme a declividade, tá? Então, geralmente, até 8% é considerado plano, de 8% a 20% ondulado, acima de 20% montanhoso, né? A declividade também pode ser mostrada em plaquinhas em alguns países no exterior, né? Por exemplo, em percentual, indicando que é uma área bastante inclinada, ou assim, 1:4. Se a gente tiver uma plaquinha no triângulo, tiver 1:100, está avisando que a cada 100 metros na horizontal, a gente vai estar subindo 1 metro de altitude, tá? Então, 1:4 quer dizer que a cada 4 metros que eu andar, eu vou estar subindo 1 metro de altitude ou descendo 1 metro, dependendo do desenho, né? Se é para cima ou para baixo. Tá? Isso porque tem locais que é bastante inclinado, então é interessante indicar esses gradientes. No Brasil, óbvio que não tem isso, né? Mas no exterior tem alguns países que tem. Como é que eu calculo a partir da curva de nível? Ó, se eu quero saber a declividade do ponto A ao B, tá? Eu sei que a cota do ponto A é 250 e a cota do ponto B é 50. Então, o meu desnível é 250 menos 50, dá 200, né? Dividido por 1.000. 1.000 porque se eu medir a distância de A a B e olhar na escala, eu tenho que é igual a 1.000 metros. E aí eu multiplico esse desnível dividido pela distância vezes 100, eu tenho que a declividade do ponto A ao ponto B é 20%. Tá? Então, eu posso calcular a declividade também a partir das curvas de nível. Eu preciso ter essa escala para saber a distância horizontal, né? Senão eu não consigo calcular a declividade. Se eu não tiver a distância horizontal, eu não consigo calcular a declividade entre os pontos. Então, por isso que é importante, tá? Porque não basta saber que a gente está numa situação de subida ou descida, tem que saber quanto, né? Tá? Principalmente no projeto de estradas, de hidrologia, né? Obras, monitoramento do uso do solo, né? Elaboração de mapas de risco de desmoronamento, movimento de massa. A inclinação da vertente é fundamental para isso. Tá? Então, é importante no cálculo do planejamento, cálculo de volume, de corte a aterro, né?
definições de dimensões de taludes, para fazer o traçado geométrico, né, determinar as curvas horizontais, as linhas de corte e aterro, se vai ter rampas ou curvas verticais ou não, e os pontos e os locais dos sistemas de drenagem. Então, é importante você ter conhecimento do relevo por conta de todos esses fatores, tá? Nas edificações também, né? Caso na elaboração de muros de arrimo, definição da drenagem, ou a cota do piso interno e externo. Então, a altitude é fundamental para todos esses tipos de projeto. Alguma dúvida, pessoal? Eu vou colocar como atividade opcional, né, essa interpolação das curvas de nível, para quem quiser uma pontuação extra, quem achar que não saiu muito bem na prova, ou quem não fez a prova. E aí, pode fazer isso para ter um ponto extra. Mesmo se você tirar 10 na segunda avaliação, eu vou contabilizar com um ponto a mais, tá? Quem fizer o exercício de curva, de interpolação de curvas de nível. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Isso, a altimetria tem muito mais aplicações, né? Claro que a planimetria também, porque você precisa saber a localização dos objetos para fazer os projetos, né? Tá? Para indicar onde que está, onde eu vou construir o meu edifício, né? Aonde que eu vou passar a minha estrada. Então, a planimetria tem informações, sim. Porque eu preciso dessas coordenadas para me levar lá para o campo, né? Marcar o local onde vai ser feita a construção, né? Não adianta simplesmente eu chegar lá e escolher um lugar aleatório que não tem nada a ver com o que foi projetado, né? Feito o projeto. Então, por isso que é importante a planimetria também. Mas a altitude tem uma infinidade de aplicações, tá? Vocês vão ver mais delas nas outras disciplinas que vocês forem ter, né? Projeto geométrico, de estradas, PCIV, né? Projeto de construção da infraestrutura viária, projeto de construção da superestrutura viária, e muitos outros projetos de hidrologia, né? De sistema de drenagem e tudo mais. Então, vocês ainda vão usar muito esses dados ao longo do curso de vocês, né? Isso é uma introdução a isso. Normalmente, a gente vê como fazer esse tipo de levantamento, de obter essas informações na disciplina, mas, infelizmente, pela pandemia, né? Mas se alguém precisar um dia, né? Ou para algum projeto, ou assim, pode me procurar, certo? Se precisar de apoio para fazer um levantamento desse em campo. Seja para algum projeto de PG ou para algum trabalho de uma disciplina, tá? Que aí a gente vê, eu mostro como fazer isso no campo, porque por mais que eu explique teoricamente como funciona, né? Na prática, sem a prática, realmente fica um pouco ruim, né? Tá certo, Lucas. Então, tchau, pessoal. Eu vou ver se eu ponho o exercício de nivelamento trigonométrico hoje, aquelas etapas do cálculo, e a aula de hoje. Tá? Na aula que vem, a gente vai ver o cálculo de uma poligonal aberta e apoiada na quarta-feira. E aí, a gente também vai ver, começar a ver um pouco sobre curva circular simples, bem introdutório, os elementos, os cálculos de elementos de uma curva circular simples, porque vocês vão ver tudo isso depois, quando for fazer projeto de construção da infraestrutura viária, tá? Então é isso, pessoal. Tchau. Deixa eu ver quem é que pôs aqui.